E aí, pessoal, Nando Vale aqui mais uma vez com vocês no programa WMS Brasil Music Show, do lado do meu amigo Beto Boareto. É nóis. E da ilustre convidada Verônica Ferriani. Olá, gente, que bacana Seja estar aqui com bem-vinda, vocês. Verônica, obrigado pela presença. Obrigada pelo Obrigado, convite, viu? estou feliz. Honrados de receber você aqui. Queríamos saber um pouquinho da história da música para você. Como é que você começou na música? Contar um pouquinho da tua vida na música, Verônica. A música sempre fez parte da minha vida porque os meus pais se conheceram tocando violão, os dois. Os dois tocam? Os dois tocam. Que privilégio. Pois é, eles não são músicos, meu pai é médico, minha mãe é professora de inglês, legal. mas eles tocam. Hobby. E se conheceram na varanda da minha avó, né? A minha madrinha trouxe o meu pai e ali eles se conheceram e se apaixonaram. Né? Então se apaixonaram através da música. Então vocês podem imaginar que a música para mim assim é a base de tudo. Né? Isso em São Paulo mesmo? Você é da onde? A gente é de Paulo? Ribeirão Preto, meus pais ainda legal. moram lá. Essa casa ainda existe. Ah, que legal. A sacadinha ainda existe. A sacada ainda existe. Você já fez alguma música lá, não? Eu devia fazer, Já né? fazer, hein? Pois é. E aí eu comecei então fazendo aula de violão, porque minha família toda gosta de tocar instrumento e eu queria muito fazer parte daquela diversão, era muito gostoso. Né? Ninguém é músico, mas todo mundo se reúne, é muito bom, canta, né? toca alguma coisa. Minha avó tocava harmônica, eu tenho 2 bisavôs que eram maestros de bandas da cidade, cidades pequenas. Que assim. legal. Então vem dessa história. Tem uma raiz, né? Tem uma raiz muito forte, assim, a música. E eu sempre achei também que para mim fosse ser um hobby, como era para eles. Então eu vim para São Paulo fazer faculdade de arquitetura na FAU. Ah, é? Isso Chegou já a faz fazer? bastante tempo, me formei. Ah, que legal. E aí no final da faculdade falei, pai, eu realmente assim tô pensando em cantar. Eu comecei a estudar música numa escola maravilhosa chamada Groove, uma escola aqui de São Paulo, na Groove, do Lev Miranda. E aí falei, pai, e ele me incentivava demais, assim, me colocava mesmo pra frente, assim, e achava mesmo que eu tinha que ser cantora e tocar e tal. E aí eu fiquei realmente muito envolvida com aquilo, estudei muito, né? E aí meu pai falou, olha, mas termina a faculdade, aí eu te ajudo, porque eu ia precisar de ajuda, de suporte dele. Legal que você teve apoio, né? Isso Tive apoio. Mas de criança você não tocava, assim, pequena, nada? Eu comecei a fazer aula com 8 anos de violão. Ah, começou a Mas violão, para mim, era muito mais um instrumento de fato para poder cantar, entendeu? Assim, não era o meu foco, eu nunca fui uma violonista, né? Não instrumentista. Não instrumentista, eu queria cantar. Você sempre tinha essa certeza, um uma coisa interna canto. uma preferência, vamos dizer assim. Isso, eu gostava muito. Mas isso por causa da influência, você já sentia isso independente de ouvir seus pais? Era uma coisa interna tua, você... Sobre cantar? Eu acho que eu tinha, não sei, eu acho que eu sempre quero uma referência interna mesmo, assim, eu gostava muito. Uma forma de se expressar. Forma de me expressar, eu acho que eu era muito feliz mesmo, assim, sem instrumento até antes, né, eu notava que minha voz era afinada, já muito pequena, que eu não sei, que era bonito, eu achava bonito. Né? Você gostava de se ouvir, eu me sentia bem, eu cantava no chuveiro, fazia aquilo que todo mundo faz. Ou afinado ou desafinado. Tanto faz, música é muito democrática. E você né? se sentia já cantora, que a gente também tem ouvidos, né? A gente se escuta, né? Então você já... Eu não sei exatamente, mas acho que eu me sentia cantante, vamos dizer assim. Né, tipo, gostava, era uma coisa, eu assoviava muito bem, então era uma coisa assim, tipo de uma atividade, um hobby mesmo, E você teve na época da escola lá em Ribeirão, né? Isso. Você teve música na escola? Não tive. Não teve, gozado? Não, naquela época não tinha aula de música, tinha aula de artes e tudo. Mas eu pegava meu violão, cantava ali. Às vezes a gente comecei a fazer umas excursões com a escola e era o violão, assim, você já cantava da turma, assim? Você já era uma já cantava. Já cantava umas músicas? Não sempre, mas eu já era a menina que toca violão, e canta. E na Groove você estudou o que? Canto? O que você estudou assim na Groove? Na Groove a gente estuda música, né? De um jeito, não sei quem conhece aqui a Groove, mas é uma escola muito Eu conheço, mas eu não sei como é o método dela. Não tanto para técnica vocal, né? Lá isso não aprendi lá. Eu tenho aprendido com outros professores, mas desde você aprender mesmo o ritmo, assim, independência, autonomia rítmica, né? Uma coisa que foi muito forte lá, para mim a mais forte,
né, afinação, etc., mas posicionamento, linguagem musical. Então, né, como você se posiciona dentro do gênero do samba, essa divisão faz parte do universo dos grooves do samba, né, o jazz, como canta, onde está o acento, como você se colocar, isso tudo foi muito forte. Isso você está se referindo especificamente ao canto, né? A como você se posiciona cantando ou no geral instrumento, tocando também, cada um com o seu. Todo mundo, né, na Groove era uma coisa meio Cuba, assim. Que legal. Porque não sei se vocês acompanham, né, o ensino de música em Cuba, porque eu tenho alguns amigos cubanos maravilhosos, músicos aqui em São Paulo, tem muitos, né? Sim. E eles todos precisam tocar um instrumento de percussão. De percussão, ou vários. É o próprio Pepe, que você deve conhecer. Exato. O Pepe, ele é percussionista, ele é um dos maiores pianistas. Ele gravou no meu disco, percussão. Então, piano ele é percussionista então, e é um dos maiores pianistas, reconhecido como um dos maiores pianistas cubanos no Brasil e talvez do mundo. Mas até, você vê que legal o que ela está falando. Ele começou com percussão. Você tem melhor entendimento da divisão, né? Exato, a linguagem. Se você toca, né? As pessoas falam, mas como eu faço para ter linguagem? Bom, primeiro você tem que entender os instrumentos de percussão daquele gênero que você está tocando. Se é o samba, que vamos dizer assim, é onde eu tenho um pouco mais de especialidade, depois eu posso contar que eu passei bastante, fiquei muito no samba, né? Você aprender a tocar um tamborim, a tocar um pandeiro, a tocar um surdo, e não é para ser instrumentista necessariamente, mas para se posicionar. Para entender o ritmo, tipo um Ijexá, você vai usar os mesmos instrumentos de outro jeito, com outros acentos, que parece que é um negócio facinho, mas não é. Nossa, não é nem um pouco. Porque tem os toques, né? Onde você vai tocar, tem a expressão, que é o groove, né? Onde você acentua, as dinâmicas dentro disso. E para cada gênero tem um monte de conhecimento, né? Adquirir dentro disso. Você sabe que você está falando da Groove, eu não conheço, porque nunca tive. Eu tive, acho que muito criança, né, Ribeirão Preto, né? Sim. Mas Tatuí, por exemplo, no interior de São Paulo, é uma cidade que até semana passada a gente estava aqui na loja, né, com uma turma. Todo mundo de Tatuí. Eu tenho amigos que estudaram em Tatuí. É uma fábrica de músicos, Tatuí, no interior de São Paulo. É incrível. Conservatório de Tatuí E gente vai de São Paulo inteiro para estudar lá. No caso da Groove, a escola é aqui em São Paulo. Ah, desculpa, eu achei que era em Ribeirão. Não, é aqui. Perdão. E muita gente passou por lá. Mariana Aidar é da minha época, Gianna Viscardi, uma grande cantora também, Danilo Moraes, que é filho do Vandy Doracciotto, né, que eu sei que é do Premê. Mas muita gente, Marcelo Cabral, que também foi diretor musical do Criolo, fez a produção musical do disco dele, do Nó na Orelha, e que é meu parceiro também em vários discos, várias coisas. Passou muita gente legal por lá, até a Negra Lee, muita gente legal. E lá tinha realmente essa força muito grande na linguagem de gêneros, assim, né, do samba, da bossa, o que muda do samba para bossa, para o jazz, o que o jazz ensina para o samba, o que o shot chega dizendo, né, como você se posicionar. E aí outra coisa, né, voltando à pergunta de vocês, aí tinha essa prática de grupo, que cada um com seu instrumento, mas tinha muito isso de aprender percussão, instrumento de harmonia e cantar, inclusive quem não é cantor, porque aí você também sabe respeitar o espaço do cantor na hora de acompanhar. O cara que vai acompanhar, tem muito músico que toca muito bem, mas ele não tá entendendo o que tá acontecendo ali pra cantar, né? Quem tá cantando tem um time, se ele entra junto, ele pode atravessar. Não vira uma conversa, não vira uma conversa. A verdade é que quem toca sabe que a música é uma conversa, e numa conversa precisa ver o respeito e a inspiração, né, que parte dessa troca. Senão você fica, vira monólogo, pode ser também, mas tem músicos que tocam muito bem sozinhos, né. Você sabe, Verônica, que você está falando uma coisa muito legal, porque um dos entrevistados que a gente teve aqui estava falando exatamente da nossa tarefa quando somos, sendo músico, né? Sim. Sendo músico, cantando ou sendo instrumentista, junto ao público, que você está entregando, né, ao público aquilo que de melhor você entende que você faz, ou se expressando, passando uma mensagem. Então, no que você disse aí, tanto o instrumentista quanto o cantor também, o exemplo que você deu de
Elis, uma horinha atrás que a gente estava junto batendo papo, né? É bem isso, né? A interpretação dela e o respeito dos músicos que estão atrás dela, né? Para assistir aquele momento de emoção que ela está cantando uma determinada música. É bem isso que você está falando. Por exemplo, uma coisa que eu sempre valorizei muito é músico que sabe a letra da música. Se ele está acompanhando, ele acompanhar a letra da música, ele saber. Tem música que fala, eu não sei letra, eu não ouço nada, não sei o quê. Eu já tenho um pé atrás, eu confesso, assim, pessoalmente, né? Sim. Porque a gente, como intérprete, precisa dessa cumplicidade do músico. Porque depende do que está sendo dito. Né? Todo mundo está na mesma página. Você fala uma palavra que ela tem um sentido. Amor é diferente de ódio, por exemplo. Então, se eu vou colocar uma nota ali, eu tenho que colocar uma nota diferente. Volume, interpretação. O volume, a intensidade. Quem toca vai expressar a mesma letra que o... É igual improvisar, né? As pessoas às vezes acham que improvisar ou fazem improvisos que são o mesmo improviso em músicas diferentes. Não é. Você está seguindo um tema. Sim. Que pode ter letra, pode não ter, mas... tendo letra ainda mais direcionado, né? Porque são coisas... Eu me lembrei de uma coisa que ficou muito marcada pra mim em relação a isso, que é um produtor, que ele chegou pro Léo Gandman, o cara tinha feito um solo, porque o Léo Gandman é um músico sem palavras, né? É incrível. E aí ele fez um solo e falou, olha, eu quero que você faça um solo que você consiga cantar. Canta pra mim teu solo. Olha que genial. Ele falou, porque o público vai querer, eu quero que... Nós estamos falando de música pop, música MPB, sei lá, uma música que é pras pessoas que... Então você faz um solo, e justamente esse solo ficou super famoso. Olha só. Eu não lembro qual é, mas quando você escuta, você fala, você lembra, porque é um solo cantado, não é um blá blá blá, é um monte de notas que é incrível, mas não é jazz, não é... Quantas introduções, né, não existem que fazem parte da música, elas assim, sem aquela introdução, a música parece que fica... Assim, a gente não identifica, coisa, né? Ela faz parte da identidade da canção. Sim, e isso independente da origem, se é brasileiro ou de fora, né? Claro. George Benson, por exemplo, criou esse lance dele estar na guitarra lá e cantar cada nota que ele está tocando, né? Sim. Então, é exatamente o que você está falando. Aliás, é um dos ídolos ali da groove, do Lave, justamente por causa disso, né? Você entender também a velocidade que você consegue expressar e não o seu dedo. Você, o seu sentimento, o seu coração, né? E o canto, ele tem muito a ver com isso. Quando você consegue cantar alguma coisa, em geral, você está conseguindo expressar mesmo. Não é o seu dedo, máquina que vai... Que é, vamos dizer assim, a referência, entendeu? De velocidade do seu cérebro. Você sabe, né, que você está falando um negócio interessante? A gente, estando na música, eu sou um rubista, que eu já te comentei. Então, assim, eu não sou músico profissional, mas sou músico. Eu não costumava me chamar de músico, hoje eu me chamo de músico, né, Beto? Graças ao Beto que me inspirou aí. Não, mas ele toca muito bem e ele canta pra caramba. Ele só não foi para... Ele só não exerceu porque ele não quis. E quantos assim não existem no Brasil, no mundo, gente? Não sou só eu, vem assim... Muita gente vem talentosa. Luiz Maranhão, aqui vem gente forte, que vê ele cantando, sei lá, John Mayer... Ou Dave Matthews, que é dificílimo, não é fácil. Arrasando. Arrasando. Eu quero ouvir. Uma hora a gente brinca. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, você pega um cara como o George Benson, que você estava comentando, que tem essa expressão, e muitas vezes você ouve um cara do rock pesado, né, do hard rock, né? Sim. E eu sempre tive a ideia assim, não, mas o cara só frita, né? Ele só está preocupado com a velocidade, que é o que você está falando. Sim. Até um dia... Acontece. E eu acho que a grande maioria até está muito preocupado com isso, não com o que você fez aqui pra gente um pouco, que você tem que mostrar loguinho pra galera aí, que é a tua interpretação, o teu amor pela música, o que você está expressando, cantando com a tua voz, né, no violão. E aí você imagina que o cara que está fritando, às vezes ele pode não estar fazendo isso, mas eu tive com o Eduardo Anui uma vez, uma oportunidade, ele, num estúdio que eu estava, e ele fritando é inacreditável. Ele expressivo também. Ar, porque a gente não vê isso de longe num palco, né? Sim. Para a galera que está ouvindo a gente não imagina, mas o cara tava... Ele fazia tudo na voz, junto com a guitarra, até arrepia, sabe? Sim. Então você vê que existe a expressão ali também. Então todo gênero musical traz uma coisa. E o rápido existe na vida, a gente não está condenando. Mas é lindo, claro, não é isso. Mas mais no sentido de você ter a intenção.
né? De não ser uma máquina realizadora de coisas difíceis. Né? Outro dia eu fiz um vídeo, eu tenho feito alguns vídeos nos meus canais, muito falando sobre o meu último disco, que chama Cochicho no Silêncio, Vira Barulho, Irmã, depois eu volto a falar dele. E um dos vídeos é um pouco sobre o que é impressionante versus o que é emocionante. Né? É uma coisa que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, porque o emocionante, ele toma mais tempo e a gente está com pouca disponibilidade de tempo para se emocionar muitas vezes, né? Para realmente mergulhar. A emoção, ela toma você, ela toma o seu tempo, ela te tira do tempo. Né? E a gente está com o tempo muito contado e o impressionante está sendo mais fácil a gente se envolver porque a gente está numa outra velocidade, né? Você sabe que o que você falou, eu vou dar um mérito aqui ao meu amigo Beto Boareto, meu companheiro aqui de bate-papo, né, Beto? Que um dia ele usou uma expressão comigo que eu acho que é muito importante. Se fosse para mim esse dizer, eu assumiria numa boa. Eu não tenho problema com errar, né? A gente erra, né? Opa! Erra e aprende todos os dias. Mas ele me usou uma expressão que é: Luiz, a gente não tem que impressionar. Tem muita gente que está preocupada em impressionar. A gente tem que emocionar. Né? A emoção está dentro do que você falou, né, Verônica? Que é a interpretação, não está preocupado com a velocidade, com a absoluta perfeição. A perfeição é a tua emoção, que você está colocando na música. A gente teve aqui o Sandro Reich falando do Dominguinhos, que já é, até para muita gente do meio, já é meio... Até sabe-se, né? Que Dominguinhos era um dos maiores músicos do mundo. Sim. E ele usava a emoção o tempo inteiro. Ele não usava. Ele podia ser impressionante porque ele tinha o virtuosismo, não sabia uma nota, mas tocava coisas com orquestra dificílimas. Né? Você Absurdo. De um Sandro Reich. Do Sandro Reich, que é um dos maiores músicos, né? Multi-instrumentista, das últimas décadas, e ele falou: olha, Arismar, começou a falar o nome dos mestres, todos aprendemos com o Dominguinhos isso. Era antes e depois do Dominguinhos, que era a coisa da emoção. Sim. E não de impressionar. Tanto que ele fala dele e do outro, como é que é o... Yamandu? Não o Yamandu Costa, o Hermeto Pascoal. A do Hermeto. Ele fala dos dois, né? Que para ele é o Dominguinhos e Hermeto. Ah, sim. Eu ia comentar sobre o disco do Yamandu com Dominguinhos, né? Ali eu já vi o próprio Yamandu comentando em show. Já vi. Que foi um divisor de águas para ele, né? Justamente para a forma de olhar e de se dedicar, de se debruçar mesmo à expressão, à música, para além da técnica e da velocidade, né? Você sabe que é interessante, isso que você está falando é bacana, eu não vi essa entrevista, mas eu percebi essa mudança no Yamandu, porque ele é um monstro, né, tocando, é um cara maravilhoso, né? Sim. Mas eu percebi que parece que a interpretação dele, a entrega dele ficou mais bonita ainda, né? Ele mudou, eu vi ele falando que assim, que eu também conheço ele há bastante tempo, e o Yamandu, ele falou que foi a primeira vez que ele foi tocar com o Dominguinhos. Ele chegou querendo impressionar. Aí quando chegou a vez do Dominguinhos, poucas notas, mas as notas. Miles, né? Miles Davis. Exatamente. A gente sempre brinca. O Dominguinhos era o nosso Miles. Mais assim. Mais Miles. Tipo, menos nota. Mas são caras que são mais expressivos. Ivan Lins, né? Que são virtuosos, mas eles usam aquilo que é para fazer naquela hora. Nem sempre você vai... para você... tá impressionando e colocando muita coisa. Eles têm habilidade já pronta. Sim. Mas não precisa colocá-lo o tempo inteiro. Né? Eu falei do Ivan porque eu não sei, deve ser o terceiro programa que a gente está gravando, que a gente acaba voltando do Ivan Lins, que para mim é um monstro, né? Eu amo o Ivan Lins, né? Uhum. E ele teve do Miles Davis. Sim. Imagina, lembra da história, né? Que o Miles ele falou assim, menos nota. Olha só. Exatamente isso que você falou. E você sabe que o Ivan, por coincidência, não sei se vocês sabem, ele é muito meu amigo. Não, e a gente foi muito próximo uma época, porque eu gravei o programa Som Brasil, Ivan Lins, numa época que a Rede Globo estava fazendo esse Som Brasil e voltou trazendo sempre 4 ou 5 artistas novos, Sim. Antigos, novos ali, mas abrindo espaço para quem estava começando. Eu não tinha disco ainda, em 2007 foi isso. Olha, eu tinha acabado de começar. E lá eu cantei Dinorá, cantei Cartomante
e mais alguma que agora não tá me lembrando, mas e ali nós nos conhecemos, depois cantei alguns shows com ele. Que legal. E ele é o tipo do músico que coloca a mesa para você cantar, né? É lindo. Para ele próprio. Ele é generoso, e é uma pessoa né? Generoso, né? Chamando outros artistas. Agora tem aberto o show dele também, um menino muito legal, Gustavo Espínola. E assim vai. Eu acho que os músicos vão abrindo esses espaços, os grandes músicos, né? Aliás, dentro da minha história, né? Dentro da minha história eu tenho que agradecer mais ou menos a uns 5.000 músicos, assim, porque eu acho que é isso que vai construindo, e é assim que a gente aprende música também, porque muitas vezes fica na teoria, né? Puxa, é menos nota, é isso, é aquilo, nota, tem isso. que ser, tem linguagem, etc. Mas o fazer é o dia nosso dia, ofício, né? o nosso ofício que vai realmente assim nos amadurecendo. Na prática a teoria é outra, né? Inclusive eu vou até pedir desculpa, Verônica, eu quero, talvez eu tenha dito em algum outro programa, não me recordo, mas pessoal, a galera toda diz o seguinte: você já falou no Instagram, ou se você falou em algum lugar, não tem problema você repetir, porque alguém não viu aquele momento e vai ver um outro momento, por exemplo, no nosso bate-papo hoje com você, né? Sim. Mas eu fui presenteado pela minha irmã para ir no show do Ivan Lins, e o Ivan Lins era um cara que eu sonhava em ver ao vivo, né? Porque eu sou vidrado, acho ele um monstro, né? E ele me emocionou muito com aquela música Amor, as músicas do Brasil, né? Ele começou o show dele de uma forma muito delicada, muito gentil, falando do Brasil, mas não tomando lado nenhum. Não sei se você entende o que eu quero dizer. É um cara elegante. Apaixonado pelo país, pela música brasileira e tal. Então, um cara que tem um mérito monstruoso no Brasil. Basta te dizer, eu falei que ele é muito meu amigo, ele não é muito meu amigo, a gente se conhece, mas ele foi uma vez em casa, e a gente, quando é muito fã de alguém, já acha que virou amigo. Já falei muito não, mas a gente se fala, e a gente tem até uma parceria. Não, eu vou te explicar, não querendo cortar, já cortando todo mundo. Se ele é teu amigo ou pouco amigo, ele já é meu amigo também, você não entendeu. Já é nosso amigo. A admiração é toda que ele virou, né? Então, mas assim, o mais importante que eu queria voltar, eu acho, assim, é a oportunidade que esses músicos generosos, como Dominguinhos, né, de mostrar determinados caminhos através da própria música, muitas vezes, sem falar muito, né, aquilo já fica claro. Eu tive a sorte de ter 3 músicos muito importantes na minha vida, desses grandes mesmo, que quando eu era criança eu nunca imaginei que fosse nem conhecer. Só música que proporciona isso. Exatamente, que foram o Ivan Lins, o Toquinho, com quem eu cantei durante 7 anos, nos shows voz e violão, né, alguns períodos mais, outros menos, mas de 2011 a 2018 gravei o DVD de 50 anos de carreira dele. Parabéns, né, que é muito bonito. E outro músico, foi a Beth Carvalho, que abriu espaço também de um jeito muito especial para mim, assim, porque eu comecei a carreira cantando com Chico Saraiva, que é um compositor que ganhou o Prêmio Visa há, vamos dizer assim, 15 anos atrás. O que havia de mais legal era você vencer o Prêmio Visa. E ele venceu como compositor. Olha que legal. E era um formato muito interessante, não sei se o pessoal de casa conhece, que era o seguinte: um ano era intérprete vocal, outro ano era intérprete instrumentista e outro ano era compositor. E dali saíram Mônica Salmazo, Yamandu, André Memari, Renato Braz, mas muita gente. E o Chico Saraiva foi um deles, acho que durou uns 10 anos o projeto. E aí a Beth me vendo ali com o Chico Saraiva uma vez no Rio, a gente foi apresentar um show no Mistura Fina, lá na época. Legal. Mistura Fina era no Rio de Janeiro, veio, né? No Rio de Janeiro, e ela veio e ela abriu muitos espaços para mim, porque ela foi até também num sarau, ela frequentava a nova música, né, os novos artistas, ela ia ver o que está acontecendo, entendeu? É um negócio que não pode morrer. Eu tô falando sobre isso porque eu acho que é tão importante. E falta isso, né? Falta isso hoje, esse tipo de trabalho. Alguns artistas continuam abrindo esses espaços, né? Outros não se importam tanto. Mas esses 3 artistas que eu falei são 3, assim, que não fizeram isso só comigo, não. Fizeram com outros artistas. Obrigado também. a esses artistas, então, que traz pessoas como ela, né? Pra gente ter a oportunidade de conhecer tua obra. Obrigada. Você vê que porque senão, eu estava dizendo o seguinte, não só os artistas, mas você ter esses programas, né? Seja através da mídia ou de produtores, para que tem esse tipo de trabalho, ou seja, valorizar o compositor, o cantor, o instrumentista, abrir espaço para que pessoas novas cheguem e se apresentem. Vou te dar um outro exemplo muito legal. Por que a gente está falando isso, né?
porque a música da qual eu me influencio, né, que é a MPB, o samba ali que começou muito forte, século XX quase todo, mas década de 60 ali, 70, a gente estava falando agora há pouco, né, como esses artistas brilhantes surgiram ali todos juntos, mas também como eles se ajudavam, se aportavam, se inspiravam, se alimentavam um no outro, né? Tocavam um junto com o outro, um gravava a música do outro, faziam um show juntos, estavam sempre juntos. E a bossa nova, né, ali também ganhando o mundo, tudo isso fortaleceu muito esse tempo, né, da música. Mas depois tem vindo muita gente. E muitas vezes as pessoas falam, mas não vejo gente fazendo aquele tipo de música. Claro, aquele tipo de música foi naquela época, mas gente que parte daquilo e que é muito competente, tem muita. Né? E artistas como esses justamente estão abrindo esse espaço. E programas também, como eu fiz parte de um programa chamado Novas Vozes do Brasil, que foi muito legal. Fui para 13 países através das embaixadas do Brasil pelo mundo, junto com o Itamaraty e o Ministério da Cultura. Né? Eu fui uma das artistas também, não fui a única, mas eu fiz bastante isso, de levar o que está sendo feito pelas as novas vozes do Brasil. Os artistas novos, o que eles estão compondo, o que eles estão cantando, qual tipo de sonoridade que eles estão trazendo, os músicos que acompanham, né? E, então a gente foi para a Rússia, 6 shows no Japão, tudo através das embaixadas, Israel, Colômbia, Portugal, Argentina, fizemos um show na Praça de Maio lá, que é a praça principal de Buenos Aires, abrindo para a Escola de Samba Mangueira. Então tudo isso é o que vai construindo a gente, né? Assim, a nossa firmeza de batalhar por uma arte, uma cultura brasileira, assim, que continua sendo criativa, continua trazendo novidades, mas que respeita também a história, toda uma carga, uma bagagem cultural que é nossa, né? E é lindíssima, Quando você, por exemplo, um artista desse como o Toquinho, abre um espaço para você gravar um negócio de 50 anos, se você entra pra história enquanto cantora junto com o Toquinho, que já é um... Que tem 50 anos de carreira. Então você tá ali fazendo uma pequena participação. Se ele pega é uma honra, né? Na coroação desses 50 anos, né? Mas é realmente muito importante pra gente. Quando que foi? 50 anos até, Verônica? 2018. 2018? Porque se ele leva já uma cantora que já é também, sei lá, leva Alcione, sei lá, vou pegar qualquer uma que me vem na cabeça. É muito mais legal ele pegar uma pessoa que é da nova geração. Na época ele levou a mim, levou a Thier, que também cantou muito tempo com ele. Na época ela já tinha lançado A Noite, inclusive, que é uma música que projetou bastante, né? A Ana Seton, que é uma grande cantora também, que cantou com ele durante muito tempo. Acho que fomos nós 3 dessa vez. Mas hoje em dia ele também canta com outra. Tem sempre alguém participando, sabe? Ele também tem jeitão, não conheço Toquinho, mas conheço a obra do Toquinho, eu acho maravilhoso. Ele tem jeito de ser um cara muito generoso também, né? Sim, uma pessoa boa de conviver. Acho que ele veio de uma época... Eu acho que hoje a arte ela está carente, na minha opinião, de oportunidade para os músicos que querem se apresentar. Às vezes eu sinto isso, né? Na própria mídia, né? E no geral. Eu acho que a gente tem... Ao mesmo tempo a gente considera, não sei se o Beto concorda comigo, que de uns 2 anos, 3 anos para cá, a coisa tem sido um pouco... Acho que a pandemia ajudou muito nisso. O pessoal ficou em casa, começou a prestar mais atenção. Sim. Né? Tem uma democracia envolvida nisso, não né? É? Na internet. Não é tão simples quanto parece, mas existe uma democracia, existe um espaço ali para você mostrar. Né? Eu me lembro na pandemia, por exemplo, cada um teve que se descobrir de uma maneira, né? Sim. O que eu fiz? Eu falei, bom, vou ter que me reaproximar do violão para começar. Do violão, porque eu tô sozinha, né? Eu tinha acabado de fazer um projeto com violonistas que eram... Aliás, tinha acabado de gravar um DVD com o Yamandu Costa, muito importante. Eu fiz uma participação em 4 músicas, né? Junto com... chama Encontros da Música Instrumental Brasileira. Encontros de Gerações da Música Instrumental Brasileira. E eu fui a cantora convidada para cantar 4 músicas dentro desse projeto. Tinha acabado de sair, quando fechou tudo. E aí...
eu tinha gravado com Chico Saraiva, foi o meu primeiro, vamos dizer assim, a primeira pessoa que me abriu portas, ele é violonista. Depois eu gravei com Marco Pereira, Suami Júnior, Jean Correia, com o Marcelo Cabral, Manuel Cordeiro, amapaense, paraense lá, maravilhoso. Quem mais? Com Kainan Cavalcante. Então, só violonistas extremamente habilidosos. E eu, então, ficava assim, muito voz, na né? minha, voz, muito confortável em cantar, né? Que os caras, eles preenchem, porque quando você canta com alguém que preenche no violão, é outra experiência. Não, são grandes violonistas, todos são violonistas de referência. Imagina, o Suami Júnior, ele chega não só preenchendo, mas com um arranjo novo. A gente tem um disco, aliás, eu tenho um disco com todos esses violonistas, quase todos esses violonistas, e... Quantos discos você tem? Por causa desse projeto que eu vou contar para vocês, que chama 12 anos em 6 violões, né? Que foram 6 discos, voz e violão, um com cada um desses... Que legal, hein? Poxa, que projeto bacana. Não com o Marco Pereira, o Marco ainda não fiz, mas a gente tinha um show também juntos. Vão ser 7 violões, então. Não, tem muito mais. São 12, né? O Dulce Queira Lima também, meus grandes parceiros, a gente gravou também juntos já algumas vezes. E aí eu ficava assim muito confortável em ser cantora, né? Sim. Na pandemia o que aconteceu? Cada um teve que se virar. Cadê meus violonistas virtuosos? Não posso chamar ninguém para vir aqui, então eu vou fazer. E comecei a aprender 20 a 25 músicas por semana para fazer lives temáticas. Eu tô lembrando disso porque hoje eu recebi um cara, até me mandou, que eu fiz uma live, eram lives assim, por exemplo... O tema é pássaros. E aí eu chamava o pessoal para me ajudar, né, o meu público, para me ajudar a construir essa live, o repertório. E aprendi as músicas. Então a live casa, o tema é casa, então vai entrar casinha branca, vai entrar, enfim, coisas diversas, assim, referências diversas. E eu fiz uma live em homenagem ao Roberto e Erasmo. Se eu não me engano, o Roberto ia fazer 80... Será que eu estou enganada? Ele tem 85, não tem? Por aí? Sim. Eu acho que foi bem nessa época, ele tinha acabado de fazer. E aí hoje eu recebi, uma pessoa me mandou essa live de volta e tudo assim. E aí eu ia aprendendo, né? Assim, e aí eu me reaproximei do violão, isso também me ajudou muito a compor, a inventar as minhas músicas de novo, né? Eu tinha feito já meu primeiro disco autoral de 2013, mas eu acho que depois dessas lives foi quando, assim, eu realmente... Falei, puxa, eu consigo me acompanhar, né? Assim, eu sou uma cantora, uma cantautora, mas eu dou conta. Eu me viro sozinha. Aliás, sim, você podia... eu tenho uma certa independência. É isso que eu ia falar. Podia mostrar uma aqui. A galera deve estar louca pra te ouvir aí. Aproveitar. Como é que tá o Taylor? Como é que você tá no conforto? Geralmente ela toca, só pro pessoal saber, ela toca com violão de nylon e hoje teve um encontro aqui com violão de aço. Apaixonante esse encontro, tá perigoso esse encontro. Porque o meu violão de nylon que se cuide. Que se cuide. Que a gente tava conversando que às vezes existe uma coisa meio pré-concebida que o violão de nylon ele é pra MPB. Sim. E tem muitos artistas. Música não tem regra, né? Música mas eu sempre gosto de deixar isso para as pessoas enfatizar para que as pessoas não fiquem presas a um conceito sem experimentar. Você vai fazer coisas do nylon de um jeito, no aço, e dependendo do aço que você pegar, que pega um 12 cordas, sai outra coisa. Sabe que a semana passada a gente vendeu um aqui de 12 cordas, o cara ele sentou 5 minutos, Verônica. E ele tava tocando... Pagou. No cheque. Não, na hora. Ele não pensou 2 vezes. Ele tava tocando... Você me ajudou hoje a lembrar na hora do almoço. A canção? Canções do Nordeste brasileiro, lindas. Uma aliás, melhor que a outra. Isso que eu fiquei curiosa de ver como é que fica o shot no aço. Tá saindo som na caixa? Tá. Tá, né? A história é linda como encontro foi. As filhas são frutos desse imenso amor. Foi milagre, segredo de Babalaô. O sonho alto que se conquistou. Estranho verso, controverso é o que vem depois. Indo direto aos fatos, é caricato, cenário geral. Homens mantendo a rotina normal, mulheres equilibrando o restante dos pratos, várias camadas de carga mental.
restos da lógica patriarcal. Presos no espaço-tempo, a história segue sendo de elevação da espécie animal. Não leve a mal, ou leve resenha moral, que te carregue, cê cobra coral. Saca, rever, saber, antes que se entregue. Eu tava curiosa pra ver como é que fica o shot. Você sabe que essa música chama Foto Linda. Eu gravei um disco esse ano, aliás, no ano passado, finalzinho, o comecinho desse ano, né? Eu terminei com mais de 30 mulheres. Que legal. Nossa, que lindo, cantando. Só mulheres. Mas tocando cantando. Nossa, São 32 mulheres diversas. Né? Então participaram Mônica Salmazo, Açucena, Alessandra Leão, Flaira Você Ferro. fez aquele mosaico lá? Todo mundo lá, não? Eu fui chamando por instinto mesmo. Esse é um projeto de 2022 que ganhou o PROAC. Um sonho que eu tinha era ganhar o PROAC para gravação de disco. Então eu pude fazer do jeito que eu queria. Assim, vamos dizer. Uma verba, um negócio bacana. Direitinho, assim, dentro do que é possível, no Brasil para música independente. Claro. E aí, não só essas 32 mulheres, né, violonistas como Elodie Bowne, o Dulce Queira Lima, arranjaram também, mas mulheres também fazendo toda a engenharia do disco. Ah, que legal. Tudo, isso é muito legal. Toda a produção, tanto executiva como musical, a produção musical é minha, e também teve produção, assim, de todos os, né, masterização, mixagem, arranjos, tudo. composição, só Você mulheres. Se envolve por também quê? nisso também, Verônica? Hoje em dia, sim, tá. foi a primeira vez que eu fiz tudo. Assim, que eu atuei junto com outras pessoas em vários setores. Por quê? Porque o meu disco tem a temática toda feminina. Todas as canções são para falar sobre o universo feminino, né? Questões que partem de construções sociais, daquilo que a gente entende por feminino. Né? Resumindo, assim. E que muitas vezes foi uma carga excessiva, ou que foi, vamos dizer assim... Histórica, que foi levada para as mulheres, mas que não necessariamente é nossa, entendeu? Na economia do cuidado, uma série de coisas, a própria maternidade, né? O que da maternidade é realmente feminino? Sim. O que pode ser dividido para que também a gente consiga entrar melhor no mercado de trabalho. Tudo isso poeticamente. Né? Então, todas as canções muito poéticas para falar sobre esses temas. E foi uma grande realização, assim. Quantas canções foram? 20 canções, você acredita? Todas Sim. Suas. 17 minhas e 3 canções de outras pessoas. Pô, parabéns. Muito legal esse projeto, eu convido todo mundo aqui a escutar. Você vê que interessante, né, Verônica? O grande intuito desse canal é a gente crescer bastante, colaborar com vocês, com músicos como você, com musicistas como você, cantoras como você, porque eu não conhecia o teu trabalho. Olha só, que legal. Interessante, né? Você conhecia, sinceramente? Conhecia. Dela já conhecia? Já. Tá. Que o Beto já tá na música, eu tô em outras áreas, você já sabe. Então, que eu sou compositor, cantor, eu atuo de certa forma, eu tô no cenário. Ligado. Tá dentro, né? Você tá atento as cantoras, as pessoas. Sim. Mas e a Verônica já tá um certo tempo na cena. Sim, eu comecei, meu primeiro disco é de 2009. Olha que coisa. E eu tenho mais de 28 mil músicas no meu celular. E nenhuma é minha. Nenhuma é sua. Então quer agora dizer, você já é desde que eu te convidei. Mas você pega, por exemplo, não é uma. A gente entrevistou aqui o JP, que até tem uma relação com ele, com a marca, e ele tem 320 mil seguidores. Ele tá concorrendo a três indicações do Grammy. Você fala, muita gente fala, você conhece o JP? Não, porque hoje a internet ela é muito pulverizada, a informação. Eu ia falar sobre isso, coisa. Né? Não tem muita gente fazendo música bem. Também tem muita gente boa. E também tem muita gente fazendo música, ponto. E aí vai do meu gosto, vai da minha... Parabéns pela sua educação de... Fazendo música, ponto. Mas eu gostei bem isso. Ponto. Não, porque muitas vezes tem a ver com o meu gosto, com a minha, o meu histórico, com o que eu me preocupo, com o que eu entendo como função da arte, da música, né? O meu entendimento. Sua identificação. Provavelmente é diferente de outras pessoas, entendeu? Até você saiu da varanda
Não é? E tem gente que não saiu da varanda, a história é outra. Exatamente. Né? E é o que eu falo, música das mais democráticas Sim, artes que existem, é talvez verdade. a mais, né? Escrita também tem um pouco isso, muita gente escreve e não é escritor, vamos dizer, poeta, ou é, mas não é com o livro lançado. Né? Mas tem a liberdade de se expressar. Exatamente. Ali, né? O importante é a expressão. É verdade. Né? Esse lugar de conforto que quem escuta, mas também quem faz, independente do cacife, da história, da carreira. E cada um tem uma história. A gente estava falando, tive esses últimos 2 dias com o Márcio, tive a honra de estar com o Márcio Borges, Verdade, contando as histórias do Clube da contou. Esquina, que assim, eu tô até agora processando. Um cara maravilhoso, generoso, no mesmo altura da obra dele. E é um cara que escreve, mas só que ele estava na hora certa, no lugar certo, até ele, negócio até para deixar como informação, que ele falou que eu estava comentando que foi graças a uma infiltração na casa dos pais, que eles precisaram se mudar. Maravilhosa. Ele conheceu quem? O Bituca, o Milton, né? Todo mundo. Então, quer dizer, se ele não conhece o Milton e fica naquele. Ele ia ser um cara que talvez escrevesse, o caminho, né? ou conhecesse um outro cara que tocasse, mas ele não ia ter a projeção. Então depende muito, cada um de onde tá no lugar certo, na hora certa. No mesmo quarteirão morava Wagner Tiso, a família Borges, o Beto Guedes, todo mundo ali. Apenas. No mesmo quarteirão. Só então isso. Não, mas dizem, não tem essa história, em que livro que eu li isso? Acho que do Tim Maia, do Nelson Motta, que ele escreveu, falando que era Roberto Carlos, Tim Maia, Jorge Ben, quem mais? Cinco grandes desse nível que se conheciam antes do sucesso dos 5. Tinha uma banda. Exato, acho eles que o Tim Maia era batera, junto. se eu não me engano, era tipo, surreal. É incrível, surreal, né? entendeu? Surreal. E é o quanto que eu falo assim, não é só coincidência, né? Também, na minha opinião, um também inspirou o outro, injetou no outro o melhor de si, sabe? Porque quando tem muita gente fazendo coisa boa, você quer fazer melhor ainda. Tem um vídeo maravilhoso dos sapateadores de jazz, que eu vi há muitos anos atrás na Groove, falando justamente sobre isso, como que eles falam que foi uma época de ouro dos sapateadores, né, do jazz, e muito porque um desafiava o outro e não havia problema nesse desafio, que muitas vezes hoje em dia... Né? Não era competição, era positiva, né? O desafio para estimular o outro a ir mais. Estímulo, eu acho que essa palavra é ótima, estímulo. Estimulante, não era uma coisa de competição, sou melhor que você, você fez isso, eu vou... tipo, agora vê a música aqui que eu fiz, entendeu? Não, ouve essa, não, agora ouve essa que eu fiz semana passada com não sei quem, aí já chama o cara. Exatamente, e às vezes, que acontecia muito na época, que acontece hoje, né, o Beto até faz, um dá um pitaco na do outro, participa, não tem a inveja, não tem, você tá feliz pelo sucesso daquela música. Ontem nós fizemos isso, estava eu e mais 2 compositores, mostrando músicas que é ideias, falou, tô com essa daqui. Aí daqui a pouco os caras estavam cantando o refrão, assim, eu falei, pô, essa tá legal. Sim. E o outro mostrou a outro, falei, pô, essa daí é sucesso, hein? Aí, gente, cada um já tem o seu julgamento, seu direcionamento pro outro, e é legal, né? ver assim, e a coisa se formando, né? A coisa, você... Tomando corpo. E a gente... uma primeira audiência, vamos dizer assim, né? Pública, essa opinião é super legal. Verônica, o que te deu o primeiro... Desculpa te interromper, você quer... Não, diga. Mas qual foi o primeiro grande clique que você decidiu qual foi o momento crucial que você decidiu, não quero fazer mais arquitetura e realmente quero estar em música, além de você ter tido o apoio da família, mas qual foi o grande clique para você? Qual foi o momento? Eu acho que foi o seguinte, esse professor Levi Miranda foi muito importante para mim, porque ele ficava comigo até 1 da manhã, ficava mostrando, o groove é esse, e não sei o que, e encostava, assim, mostrava o swing de corpo, a coisa toda. Então foi assim, muito marcante, foi forte aquilo. E eu falei, bom, eu tô quase terminando a faculdade. Meu pai virou para mim e falou assim, você tá quase terminando? Faz o seguinte, para 6 meses... e faz só a música, não é isso que você quer fazer? Tira a dúvida. Tira a teima. Entendeu? Esse é isso mesmo. Então você vai ficar 6 meses acordando todo dia, indo pra escola de música, você tranca, né? Tinha isso de trancar, eu fiz a USP, podia. Sim. Então você tranca, e aí você volta pra terminar, e você vai saber o que você quer. Provavelmente você vai saber o que você quer. E ali foi um divisor de águas pra mim, porque
eu realmente acordava com tesão, entendeu? Você queria... de estudar, de fazer. Aprender, falei, de cara, tocar. que incrível. E organizei o meu estudo, sabe? Ali você já estava compondo? De jeito nenhum. Eu comecei a cantar cantando só. Não que seja pouca coisa, mas assim, né, eu valorizo muito o trabalho da intérprete, mas eu nunca tinha composto. Aliás, eu compus sim, para me formar na FAO. Eu tive um grande professor também de programação visual, né, que é, enfim, logotipo, etc. Porque a arquitetura mexe com muitas coisas que muita gente não sabe, que não é só o projeto da casa, do hospital, sei lá. E aí ele falou assim, bom, o que você vai fazer? Eu falei, bom, olha, eu estou muito interessada já em música, eu não estou envolvida aqui mais no paisagismo, no urbanismo, nas coisas que eu estava no começo, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer música para 3 aquarelas do Paul Klee. Ele falou, bom, acho que aqui a gente consegue, deixa eu entender um pouco melhor. Daí eu falei, isso foi se moldando, claro, eu não sabia que eram 3, mas eu queria fazer, foi o que eu fiz, de fato, foi o resultado final, foi uma comparação da estética visual com a estética musical, né, Interessante. Bacana, hein? E aí eu compus 3 músicas, estou te contando por causa disso. Dá pra dar uma palhinha? Dá pra dar uma palhinha? Você lembra de alguma? Tem uma Aurora, eu não lembro, mas tem uma que eu até gravei, que eu terminei com a Gianna Viscardi, cantora, minha comadre, que virou depois essa música, mas na hora eu fiz lá 3 músicas. Você lembra o que expressava essa música? De repente você estava dizendo ali que você queria... Não, eu partia das aquarelas, né, então tinha uma que chamava Melancolia, que era Morning, e aí a gente eu fui em cima disso, e tinha uma certa forma de construir que o Paul Klee fazia, que inclusive ele... Depois eu fui descobrir, olha a intuição da gente, né? Que ele também fazia muitas pinturas inspirado por Bach. Nossa! Aí, uma dessas que eu tinha escolhido, inclusive, havia sido... Não era Morning, não, por acaso. Não era. Era uma outra, que eu tenho a imagem dela na minha cabeça exatamente, mas era um nome, vamos dizer, meio técnico, assim, o próprio nome da pintura. E eram vários, assim, como se fossem vários tempos, era muito musical a pintura, porque eram vários tempos do mesmo objeto. Como se você estivesse vendo várias luzes no mesmo quadro, 8 momentos, né? 8 momentos de luz de um mesmo objeto no mesmo quadro. Como se o tempo estivesse passando, então era um tempo querendo fazer parte um quadro querendo fazer parte do tempo, vamos dizer não assim, que se limita incorporar o tempo. E aí você levou isso pra música. Aí eu levei isso pra música, e aí a interpretação, vamos dizer assim, foi uma mágica, porque tem muita coisa que é objetiva, muita coisa que é subjetiva. Você começa a compor aí, então, né? Foram ali minhas primeiras 3. Aí o espírito da criadora, exato, que começou a se colocar... Né, dentro como criadora. Como criadora. Porque o que eu acho que mudou um pouco ao me tornar compositora, isso aconteceu em 2013, meu primeiro disco é de 2009, em 2013 eu lancei meu primeiro disco como cantora, e esse disco foi assim o mais que mais gente ouviu, chama Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio, e que é um versículo de São Mateus, e eu não sou religiosa, mas era uma frase que a minha avó falava muito, e que é muito expressiva para mim, sobre justamente se expressar, né, sobre falar o que vem do coração à boca, e ali eu estava como compositora, contando a história de uma mulher, da vida amorosa de uma mulher, também já muito nesse lugar do feminino, do feminista até, que eu tenho um desejo de falar, eu tenho 2 filhas meninas, hoje em dia mais ainda, um desejo né? um desejo de colocar a mulher no devido lugar, num lugar de equidade, não de igualdade, de equidade, né, de respeito. Você toca essa também? Toca essa? Eu te pedindo pra tocar, que eu tô querendo. Que a gente tá adorando o papo com você. Por nós, a gente fica aqui, mas a gente quer te ouvir tocar, porque... Cantar. Essa música aqui eu gravei. Se toda a vida acreditei no amor, que à primeira vista já lançava sinais, olhos fatais, te vi chegar devagarinho num sonho. Meu coração andava a dúvida, eu te neguei virada na folia. Mais tarde no meu quarto e sala nem me lembrei
dei. E aí segue. E esse disco, o que eu queria falar com ele? Que uma mulher também tem a sua vida amorosa. Também vive diversos papéis, né? Porque fica muito... A música brasileira, por mais... A despeito de ser uma das músicas mais ricas do mundo, isso é uma observação que eu posso até conversar com vocês melhor, porque eu fiz uma grande pesquisa agora para esse último disco, que é o Cochicho, No Silêncio Vira Barulho, Irmã. Se você procura músicas sobre maternidade, sobre a mulher, em geral, elas são bastante romantizadas, né? São homens compondo muitas vezes, a gente está mudando isso bastante recentemente, sim, ainda bem, mas sobre a maternidade ainda bastante, né? Sobre a mulher e o amor, acho que a gente está, assim, agora com um repertório muito mais amplo e mais realista, né? Não tendo que falar em terceira pessoa. O Chico Buarque, que é um compositor incrível, falando como eu lírico feminino, o Assis Valente, o Noel Rosa. Não, são mulheres. Mulher é o sexo frágil, tal. Né? Eu não posso generalizar, não sei o que você acha, Verônica. Desculpa, você estava no teu linha de raciocínio e eu te interrompi. Termina. Que você tava, vamos, é uma conversa, pode falar. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, eu acho... eu presto muita atenção, é interessante o que você falou lá no comecinho do nosso bate-papo. Tá. Eu tinha uma memória muito grande na época que eu toquei em igreja e tal, não sei o quê. Sei. Então eu tinha memória para letra. Então, bossa nova, músicas nacionais, tinha. Aí eu comecei a me ligar em música internacional. Tá. Beleza, tudo bem. Hoje eu tenho uma memória muito difícil de decorar a letra. Sim. Não que eu não preste atenção na letra. Aí eu sempre fico naquela discussão. Uma coisa é música letrada, outra coisa é a música em si. Né? E na música letrada, você tem total razão, porque é uma coisa que eu sempre... Meu avô foi seresteiro, né? Então, sim, Noel Rosa, todo esse pessoal lá de trás, o homem, inclusive uma coisa interessante, embora a gente não vai falar de temas polêmicos, pelo amor de Deus, mas o homem ele sempre declarou muito amor à mulher, né? Nas letras e tal. E era, até porque não existia o espaço, vamos dizer, machista, né? Pra mulher poder fazer uma seresta na porta do cara. Tem grandes compositoras da época também, mas são sim, poucas em relação ao número de homens. Porque, como em tudo, infelizmente, a mulher foi limitada nesses acessos, né? Que é o que você falou, graças a Deus não é mais assim. Sim. É uma escolha hoje da mulher, o que ela quer, né? Estamos caminhando para isso. Estamos um século atrás, mas estamos caminhando. Já se abriu muita já coisa melhorou muito. Em relação ao que era. Nossa. Mas existe. Hoje a mulher, se ela quer trabalhar, ela trabalha. A gente, infelizmente, não vai de novo falar de assuntos polêmicos, mas a gente sabe que tem outras... Ou às vezes religião, ou outras regiões no planeta que não permitem nem que a mulher trabalhe, né? Que é um absurdo. Sim, ainda é uma questão. Fato é que ainda é uma questão, né? Às vezes maior do que se pensa. Eu vou te contar então. Imagino. Quando eu fui fazer o Cochicho, eu tenho alguns jornalistas muito importantes, amigos meus, pessoas conhecidas que sejam, mas para que eu tenha liberdade de mandar uma mensagem e perguntar o seguinte. Me fala se você lembra de alguma música que fale sobre maternidade, que não seja em primeira pessoa, que não seja em terceira pessoa, que não seja romantizando o papel da mulher e da mãe, né? Se vocês pararem para pensar, vocês vão tomar um susto. Eu não lembro. É muito raro. Eu não lembro. É muito raro. Acho que não. E a coisa mais. É o tema mais importante da vida, que é a maternidade. Então, como e aí, claro. Mas eu acho que e aí é claro que a homenagem ela é muito justa. Válida. Eu que sou mãe hoje, tenho mãe, todo mundo tem claro. mãe. Né? A gente, principalmente ao longo da vida, a gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais, né? Assim, dentro do contexto de cada uma, o que cada uma pôde fazer e fez, né? Exatamente. Mas depois de ser mãe, por exemplo, então mais uma forma de ver a cultura, a música minha é expressar ideias, expressar coisas sim, que eventualmente sejam polêmicas também. Também, sim. Faz parte também sim. A gente entrar em tabus, a música tem um pouco essa liberdade, né? E eu acho que tanto a música quanto a discussão, quando ela é saudável e se ouve os lados, né? Respeitosa, de forma respeitosa, normal. É que a galera hoje em dia tá meio, às vezes, radical demais, radical, não, a intenção não é essa, né? Pelo contrário, assim, o tempo inteiro eu tenho falado levantar o tema para que seja discutido, né? Elevar o nível então, de uma pessoa que ouça o meu disco Cochicho no Silêncio Vira Barulho, Irmã, vai entender que ali tem um desejo, de levantar algumas obrigatoriedades femininas que não são obrigatoriedades, são construções sociais, né? E o quanto elas impactam
na nossa vida, na nossa liberdade, que não é a mesma de um homem, ainda não é. Né? E se você pensar também na expressão, nas canções, no nosso cancioneiro, que é esse cancioneiro riquíssimo, e perceber que não há praticamente canções de mães contando realidades sobre o impacto da maternidade na sua vida adulta, e eu não estou falando sobre pezinhos fofos, sobre que são também, né? Sim. Mas assim, o quanto impactou no meu mercado de trabalho, o quanto impacta no meu tempo, na minha carga mental, na divisão de tarefas. Isso tudo pode ser falado também de forma poética. Sim. Pode ser trazido também de uma forma reflexiva, mas que é musical e que é arte, entendeu? A arte dela tá aí para tudo isso, para essa reflexão toda. E às vezes você pode tratar um tema denso e jogar melodias suaves. Você muda o tema, né? Porque às vezes você vai, o rap então é um negócio denso, igual ao tema. Mas às vezes você vê um cara tocando, eu já vi, o cara tocando uma coisa uma bossa nova, uma coisa super suave, forte, incrível a melodia, assim, indo para um lado emocional, e ele tá falando de um tema da periferia, da realidade, só que de uma maneira poética. Eu nem estava querendo falar sobre, vamos dizer assim, amenizar o impacto, ou amenizar a importância e a dificuldade, a dureza, às vezes, do tema, mas muito no sentido de conseguir fazer disso uma poesia, entendeu? Conseguir dar poesia, fazer de temas que precisam ser discutidos de uma forma, às vezes, muito direta. Na sociedade, né? Pela sociedade, que estamos nesse momento, né? Eu acho que minorias... Cada vez mais, eu acho. Cada vez mais botando, se colocando ideias, assim, para todo mundo, para todos nós pensarmos, de preconceito, etc. E a minoria, que não é exatamente uma minoria absoluta, numérica, feminina, também podendo se colocar ideias que não estavam em música, entendeu? E esse é o objetivo do meu disco Xixi. Por isso que tanta gente, acho que acabou topando participar, e gente assim que eu admiro há tanto tempo, como a Mônica Salmazo, que eu falei, com a Alessandra Leão, Flávia Ferro, a Açucena, uma série de artistas, Nilce Carvalho, porque a gente está precisando um pouco mais desse lugar de fala. Uma expressão muito bonita essa, que eu custei um pouco a entender quando apareceu, né, há poucos anos atrás, mas que é isso, uma mulher, muitas vezes ela precisa falar também como mulher, e ela precisa estar associada a outras mulheres, não por radicalismo, mas para conseguir não por divisão, falar, porque eu sempre, aliás, eu odeio dogmas e divisões rígidas, assim, né, o meu desejo mais às vezes a gente conseguir colocar de uma forma bastante verdadeira, bastante pessoal, natural, também, né? Sabe o que eu histórias acho? Que são as nossas. Então, é isso que eu te falar, Verônica. Eu acho assim, em tudo, né? Acho que em tudo na vida, e eu costumo dizer para minha esposa, eu acho que não tem nada mais sagrado. Eu não falo isso porque você está aqui. Eu tenho mãe, a gente até usa a expressão, né? Mãe é uma só, né? Que a gente tem na vida. Não existe mais nada mais sagrado do que a mulher que gera e tem a maternidade e nos coloca no mundo, inclusive. Mas eu acho que todos têm a sua importância, e a importância de ter mulheres que queiram falar disso que você falou, que o homem jamais vai conseguir expressar isso numa música. Ele não gera eu acho que ele consegue fazer homenagem, mas talvez ele não, pela visão devidamente. A gente consegue ver a distância. Exato, existe uma distância. A gente consegue enxergar, por mais sensível que seja, cada um vai ter a sua sensibilidade, de acordo com a capacidade de cada um. Mas você não vive aquilo, você não carrega 9 meses, aquilo se desenvolvendo, você... E por várias vezes. Você sabe que uma das coisas assim que eu comecei a perceber, inclusive, é que carregar por 9 meses é apenas uma das coisas. Nossa. Que a gente, no final, né? Não sei se vocês têm filhos, né? Temos. Mas assim, acaba sendo assim, é uma parte importante, mas é uma pequena parte, né, do que é ser mãe, assim, do que é ser pai, né, e a forma como a gente pode se reorganizar é um pouco essa proposta do disco, entendeu? E eu faço isso através da música, sem medo de usar da música para isso. Perfeito, porque senão a música, ela tem temas, vamos dizer assim, mais tradicionais, né, a gente... Sim. Quantos por cento das músicas falam de amor? Quantos por cento da música
das músicas falam de em termos de relacionamento, né? Assim, são coisas que conseguem expressar o que a gente às vezes precisa dizer mesmo, o que a gente, em momentos muito emotivos nossos, a gente encontra ali. Esse projeto já tá pronto, dá pra ouvir, como é que é? Tá em todas as plataformas. É cochicho, chama cochicho. Cochicho no silêncio. No silêncio. Vira barulho. Vira barulho. É tipo assim, vamos nos juntar aqui pra gente conseguir falar um pouco sobre esses temas que estão tão escondidos. Na verdade, entendeu? É fala de amor, né, Verônica? Também, claro, né? Que é. Não, eu digo, é tudo, tá voltado sempre ao amor, claro. Mas é uma expressão feminina pela experiência que uma mulher vive desde a concepção. É o impacto da maternidade na vida adulta. Na vida adulta. Né? Mas não só da maternidade, de outras coisas também. Não é um disco só para mães, é um disco... e aliás, não é um disco só para mulheres. Para reflexão. É um disco para a sociedade. Para refletir, para reflexão sobre o tema. Para abrir a discussão. Até para muitos homens que não entendem. Sim. O ralar de uma mulher, eu vou dizer, porque claro. Não é fácil. Não é sim, fácil. É uma mudança muito impactante, muito grande, porque né? antigamente a mulher, às vezes ela não era uma opção, nem era uma opção, vou até corrigir, talvez em muitos casos nem era uma opção, a gente sabe disso, teve essa época, né, Verônica? Aí depois quando virou opção, a mulher às vezes também falou, tô aqui em casa, tudo bem, tô criando os meus filhos. Hoje a mulher é uma mulher, eu tenho uma grande amiga que trabalha comigo aqui junto da WMS, na Taylor, que tem 2 menininhas, né? Sim. A Priscila, e é a mesma, se quiser, uma pessoa que está trabalhando, ralando fora de casa, cuidando dos filhos. A carga horária é a mesma fora, só que exato. Dentro continua sendo maior, isso é um ponto, por exemplo, tem entendeu? Que ser multitask a divisão total, normalmente ainda, assim, para 90% das casas ainda não é parecida, não é então... justa, né? E às vezes os próprios filhos, às vezes... Principalmente quando são pequenos, querem mais a mãe, então a mãe tá mais perto. E aquilo... Olha, mas você sabe que isso eu mudei um pouco, assim, o meu conceito. Hoje em dia, enfim, eu sou casada, continuo casada, bem casada, gosto de estar com meu marido. E a gente tem percebido que quanto mais ele participa, mais elas querem ele. Claro. É uma questão muito mais de como você organiza o tempo do que a mãe tem mais capacidade de amar ou de cuidar, etc. Não, a gente foi predisposta, a gente foi ensinada. Claro. Entendeu? Então são muitas reflexões a fazer e eu posso fazer isso através de um disco. Da música. Você quer... Olha, Verônica, tá fantástico o papo. A gente aqui é suspeito, a gente concorda com tudo que você está falando. Obrigada. Somos defensores. Obrigada por abrir espaço. Não, eu acho super importante até esse papo, essa discussão, né? Sim. E a tua música trazer essa delicadeza de falar disso, né? De educar, que eu acho que isso é até uma educação, né? Para muitas famílias. Agora, que música que você gostaria de tocar antes da gente fechar, que nós estamos chegando, já estamos estourando no tempo, mas antes disso, fala um pouquinho a gente tem tanta coisa para conversar aqui, né? O assunto tá muito gostoso. A gente pode ficar amigo também, não, marcar daqui a pouco no almoço. Mas agora você vai sair daqui, a gente vai falar que é seu amigo já faz tempo. Bora. Você fala um pouquinho das suas obras, como é que tá o teu canal, onde a gente acha a tua música, quais plataformas. Lógico, claro. Bom, o meu nome é Verônica Ferriani, então colocou Verônica Ferriani no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, na Deezer, aonde você colocar, eu tô. Que legal. Eu tô lá como Verônica Ferriani, é um nome que felizmente não tem nada parecido, então é muito fácil de achar Ferriani com I no final. Né? Então eu convido todos a ouvirem esses discos, esses trabalhos todos, são 10 discos que eu tenho, nossa, né? 3 autorais. E os demais são alguns um pouco mais autorais, alguns misturados, alguns menos, alguns bastante como intérprete, que eu sou, da onde eu venho. Nesses né? 10 aí tem os trabalhos com o Yamandu que você falou, tem aí, tudo aí. Não, ainda tem as participações do Yamandu nem tá, do Toquinho é outro também. Tá. Enfim, esses são discos meus mesmo. Né, ao longo desses 15 anos de carreira, desde 2009, o meu primeiro disco. E eu fiquei pensando aqui que seria legal tocar uma música como intérprete, talvez. Opa, né, do fantástico. Que é uma música que eu sei que é muito querida de muita gente. Opa, pode ser? Claro. Maravilhosa. Antes de você começar, Diga. vamos agradecer o pessoal? Quero agradecer a sua presença, Verônica, muito especial. Obrigado pela energia e o amor que você trouxe aqui no papo. Obrigada, eu que agradeço. Pedir para o pessoal se inscrever no canal. Vamos lá. Ajudar a gente a levar essa coisa tão legal que é a música brasileira pra frente, que a gente tá junto com outros canais, com outros lugares, com
numa corrente para fazer com que a música brasileira tenha cada vez mais força, que depende só da gente. Então, é isso. Agradecer também a Taylor Guitars, que nos apoia aqui, que aqui é a Taylor Guitars dos Estados Unidos, e a WMS Brasil, que é o ambiente que a gente está aqui, Verônica, cedendo esse espaço. Se alguém quiser ter sua Venham marca, visitar, gente. Se alguém quiser ter sua marca aqui junto com a Taylor aqui, também tá o espaço aberto, é só falar com o nosso pessoal de produção. O nosso pessoal da produção, com o Vinícius aí. Aí é o trabalho deles. Mas é só para deixar mais, poxa, obrigado aí pela tua vinda. Uma pessoa muito iluminada. Eu não te conhecia pessoalmente, conhecia a tua carreira, conheço pessoas em comum que já tocaram com você. Que legal. Mas você é uma pessoa bem iluminada para ver tua luz aí. Por isso não é à toa que o teu trabalho faz tanto sucesso. Que tua carreira tem essa coisa linda aí. Obrigada, gente, pelo convite. Mais uma vez, venham conhecer a loja que tá linda. Não quero sair daqui. Isso aí. Vamos te ouvir agora. Vamos lá. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querido, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Nossa, não tem nem o que falar. Obrigada. Verônica, muito obrigado, viu? Valeu, pelo teu carinho. Obrigado, Verônica. Foi um prazer. Prazer é nosso. Valeu, pessoal. Tchau. Esperamos vocês.